E nós começamos com uma história que está chamando muita atenção. Os 2 brasileiros resgatados, depois de serem traficados no sudeste da Ásia, estão prontos para voltar para casa. Foram 3 meses sendo obrigados a cometer crimes online e sofrendo maus tratos. Numa operação cinematográfica, mais de 250 pessoas foram resgatadas. Entre elas, Felipe Ferreira e Lucas Santos. Felipe deu uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular e contou como foram os dias em que foi feito refém dos criminosos. 16 de fevereiro de 2025. O Domingo Espetacular falou com exclusividade com Felipe Ferreira, um dos 2 brasileiros libertados de uma empresa de golpes online em Mianmar, no Sudeste Asiático. Ele e Lucas Viana ficaram 3 meses nas mãos de uma quadrilha violenta que obrigava os 2 a enganar pessoas no mundo todo. Todo dia, quando eu vou dormir, 2 horas da manhã em ponto, eu acordo com medo. Nós conversamos com o Felipe pela internet. Já era quase madrugada de segunda-feira na Tailândia. Ele contou com detalhes como era obrigado a aplicar golpes online e a violência a que foi submetido ao lado do amigo Lucas Viana. Felipe ainda está traumatizado, com medo e assustado. Por uma questão de segurança, nós não podemos informar a localização dele. Estas são as primeiras imagens da libertação dos brasileiros que eram reféns em Mianmar, no Sudeste Asiático. Entre as centenas de pessoas resgatadas, Lucas Viana é este rapaz com cabelo de 2 cores, camisa marrom e um saco plástico na mão. Ele desce de um caminhão militar. Em seguida, Felipe Ferreira aparece também, já no chão. Os 2 foram reconhecidos pelas famílias aqui no Brasil. A imagem é da manhã em que foram levados para a Tailândia. Não teve como não chorar, né? Pô, eu já estava perdendo a esperança já do meu filho sair de lá. Lucas e Felipe estavam na Ásia desde o fim do ano passado. Foram para lá seduzidos por falsas promessas de emprego. Eu ia liderar uma equipe de brasileiros. O salário era $2.000. Ele falou, vou trabalhar em hostel. Aí eu consigo tendo um lugar para dormir, ter um lugar para dormir e fico com meio período. Então você trabalha meio período no hostel e outro meio período você pode trabalhar em outro lugar. Os brasileiros acabaram escravizados por uma máfia de golpes virtuais e se tornaram vítimas do tráfico de pessoas. Diz que quando eu cheguei na empresa, eles fizeram um exame de HIV em mim, pegaram meu passaporte e pegaram meu celular. Nisso que me levaram para comer, foi na hora que eu vi a arma de choque que eu falei, não é um lugar bom não aqui. E foi quando eu comecei a ver também os guardas em volta do complexo onde que eu estava. Cíntia Meireles é diretora da ONG Exodus Road Brasil, uma organização internacional de combate ao tráfico de pessoas. Um aliciamento vem através de propostas que geralmente são feitas online. Embutido nessa proposta vem um salário muito legal, vem uma localização que a pessoa gostaria de ir e vem tudo pago. Então, por exemplo, tem um recrutamento, o aliciamento, o transporte e chega lá o engano. O tráfico de pessoas é a terceira atividade ilegal mais lucrativa do mundo. Um crime que só perde para os tráficos de drogas e de armas e que movimenta por ano 3 trilhões de dólares pelo mercado financeiro global. Autoridades policiais internacionais estimam que só nessa região conhecida como Triângulo Dourado, a fronteira tríplice entre Tailândia, Laos e Mianmar, pelo menos 100 mil imigrantes estejam na mesma situação que os brasileiros. Lucas e Felipe eram mantidos prisioneiros numa região cercada de verde. O rio, na imagem do satélite, marca a fronteira entre Mianmar e Tailândia. Neste ponto, os brasileiros estavam presos em um dos muitos esconderijos das quadrilhas, que podem ser chamados de fábricas de golpes online. Eles foram feitos reféns e obrigados a procurar vítimas em redes sociais, trocar mensagens e convencê-las a investir em criptomoedas ou fazer depósitos em dinheiro. Era 4 dias de script que a gente tinha que seguir. No primeiro dia a gente pedia todas as informações do cliente, a gente pedia nome, idade. Aí no segundo dia a gente inventava que a gente estava indo para academia. No terceiro dia a gente falava que a gente ia encontrar nossa amiga. No quarto dia a gente estava muito ocupado e a gente precisava de ajuda. Era nesse momento que a gente usava para aplicar o golpe.
Durante o tempo em que ficaram escravizados em Mianmar, Felipe e Lucas enviaram imagens do ambiente de terror a que foram submetidos. A primeira atitude dos criminosos é retirar os passaportes de quem chega e a comunicação com o mundo exterior fica proibida ou vigiada. Presos em um complexo de prédios e casas, eles eram obrigados a cumprir uma meta de golpes virtuais. Quem não cumprisse essa meta sofria torturas físicas e psicológicas. E eu mandei uma conta errada para a cliente. A punição que eu recebi foi fazer 100 agachamentos em cima de uma espécie de plataforma que tinha uns pregos pontudos para cima. Nestas mensagens do dia 7 de fevereiro, enviadas de um celular que não era de Felipe, o pai ficou sabendo que seriam libertados. Vamos fugir na madrugada do dia 8 para o dia 9, às 2h30. Mas quando a senhora soube que eles iam fugir, como é que ficou o coração? Aí eu mandei dizer que não. Porque, como a gente sabe que lá eles vão atrás, todos com metralhadora. Os guardas conseguiram pegar a gente. E depois que eles pegaram a gente, eles levaram a gente para um quarto. Nisso que eles levaram a gente para o quarto, o chefe e o team leader, eles entraram lá e espancaram todo mundo. Os dois só conseguiram sair do complexo na madrugada do dia 9, depois que o governo tailandês desligou a energia e a internet nas áreas de fronteira. A fuga foi facilitada por um esquema entre o DKBA, Exército Democrático Karen Budista, um grupo armado étnico de Mianmar que atua como polícia na região da fronteira, e o governo da Tailândia. Os países que têm o maior número de pessoas traficadas pressionaram o governo tailandês. Que imagine o mundo inteiro colocando pressão naquela região. Imagine também o Lucas e o Felipe cansados, exaustos, porque a ajuda não chegava. Os brasileiros estavam no limite. Te amo, pai. Se acontecer algo comigo, saiba que eu tentei ao máximo. Vamos ter que correr por 2 quilômetros. A gente coordenou, eles fugiram e eles já foram capturados pela DKBA, que os levaram para esse centro, para análise desses imigrantes. Depois, todos foram encaminhados a uma base militar já em solo tailandês, na cidade de Mae Sot, a 500 quilômetros de Bangkok. Ontem, um representante do setor consular da Embaixada Brasileira chegou ao local. Ele levou roupas para Lucas e Felipe, que na fuga só conseguiram recuperar os passaportes, como é possível ver nesta foto que tiraram com os agentes tailandeses. O Ministério das Relações Exteriores não divulgou o nome do hotel onde eles vão ficar na capital tailandesa. O voo de volta ao país será bancado pelo governo brasileiro, mas ainda não há data prevista, de acordo com o pai de Felipe. Depois da notícia de que os rapazes já estão na Tailândia, seu Antônio passa o dia grudado no celular. É pelo aparelho que ele recebe as mensagens de texto e áudio enviadas pelo Felipe, que ainda está do outro lado do mundo, mas em liberdade. Eu estou feliz por ter sido resgatado, ter conseguido sair de lá, mas ao mesmo tempo eu tô meio que, vamos dizer assim, com receio, porque eu não sei como que vai ser daqui para frente. A notícia de que Felipe está são e salvo repercutiu entre os vizinhos, que compartilhavam o sofrimento com seu Antônio. Dona Cleide, mãe do Lucas, custou acreditar que ele tinha conseguido se livrar das garras dos mafiosos. Bom, então a partir de agora o Lucas não vai mais viajar para emprego fora do país? Não, só quando eu morrer. Quem gosta de se aventurar mundo afora deve tomar alguns cuidados básicos. Eu preciso ter a informação de fácil acesso. A empresa tem um website, a empresa tem um organograma de quem é presidente, de quem é o gerente. Eu vou precisar de visto para ir. Eu tenho um time legal um advogado que vai me procurar e me fazer essa proposta. Eu tenho esse contrato. Não existe, é golpe. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou em nota que em 2024 foram identificados 57 brasileiros vítimas de tráfico internacional de pessoas. 33 eram homens e 24 mulheres. 24 pessoas retornaram com o apoio do governo ou de instituições. O restante voltou com recursos próprios ou foi para outros países. Porque se não tivesse tido essa repercussão que teve, eu acho que a gente estaria lá até agora, sofrendo o que a gente sofria. Lucas ainda está muito abalado e não quis conversar com a gente.
Por enquanto, Felipe não vai procurar empregos fora do Brasil. Ele quer estudar e, além disso, pretende ficar mais próximo do pai. Quando ele chegar, como é que vai ser a festa? O que você pensa em fazer? Vou tomar missão e fazer uma carne, tá? E comemorar. Porque merece. Chega de tristeza, tá? O que eu vou falar pro meu pai é só obrigado por tudo e eu te amo. Vou falar pra ele aquele te amo que eu nunca tinha falado pra ele.